Olá, meu nome é Érico Serrano e nesse vídeo eu farei uma análise da legalidade da atuação do cirurgião dentista na orelha, em procedimentos na orelha. É um tema que atualmente está um pouco polêmico, mas como veremos, não deveria ser assim tão polêmico. Vamos lá? Muitos devem ter se deparado nos últimos dias com essa imagem de um determinado Conselho Regional de Odontologia, essa que está à direita do vídeo, falando que é proibido os procedimentos na orelha, para tomar cuidado com esse tipo de curso, esse tipo de procedimento, por não ser permitido para os cirurgiões dentistas. Já de imediato, algumas pessoas se assustaram e acharam estranho essa imagem e não ter um posicionamento oficial do Conselho Federal. E alguns dias seguintes, tivemos um ofício que não sei como foi feito esse acesso, mas correu nos grupos de WhatsApp o ofício 395/2021 do Conselho Federal de Odontologia, que fez a seguinte afirmação. Antes de tudo mais, salientando que tiveram grandes coisas boas nesse ofício, grandes evoluções, mas algumas coisas ali não são assim tão boas, assim como esse trecho que eu vou ler agora. Em relação à automodelação com fios faciais, apesar de considerarmos que não se trata de um procedimento cirúrgico, este não faz parte da área de atuação anatômica dos cirurgiões dentistas, Resolução 76 de 2016, sendo certo que os cirurgiões dentistas não teriam competência na realização da automodelação com os fios supracitados. Isso causou espanto para muitos, pelos motivos que serão expostos nesse vídeo. E aí, para continuarmos, já avisando que é um vídeo longo, então, primeira pergunta que temos que responder: o CFO, ele erra? É possível que ele seja errado? Ou ele está sempre certo? Porque se ele está sempre certo, já pode desligar o vídeo e fazer outra coisa, porque esse vídeo é inútil. Agora, se o CFO ele pode estar errado, então é interessante que façamos uma análise que aborda alguns outros pontos. E aí, para responder essa pergunta, se o CFO erra ou não, vamos dar uma olhadinha aqui na resolução CFO 112 de 2 de setembro de 2011. Marcação proposital dessa data para que nós possamos analisar quanto que um erro pode se prolongar ao longo do tempo. Essa resolução, ela trouxe aqui algumas afirmações um pouco graves. Vamos para a primeira. Considerando que o preenchimento facial para correção estética se dá na derme e, portanto, área que não é definida como a de atuação do cirurgião dentista. Derme, segundo essa resolução, que já adianto, ela não se encontra vigente, não se encontra em vigor, não é área de atuação do cirurgião dentista. Considerando que não há nenhuma norma ou legislação que ampare o seu dentista no emprego de técnicas ou medicações para preenchimento facial labial em sua área de atuação, com finalidade eminente estética, com emprego de substâncias como ácido hialurônico e toxina botulínica. Ou seja, legislação não mudou de lá para cá. Então a lei que tem a 5.081 de 66, depois disso não há nenhuma norma, nenhuma lei sobre odontologia, sobre a área de atuação do cirurgião dentista. Então, se isso aqui estava certo, nunca pôde, nem nunca poderia. E o próximo, com base nisso que está acima e algumas outras coisas que está na resolução, proibir o uso de ácido hialurônico em procedimentos odontológicos, até que se tenha melhores comprovações científicas e reconhecimento da sua utilização na área odontológica. Proibir o uso da toxina botulínica para fins exclusivamente estéticos e permitir para o uso terapêutico em procedimentos odontológicos. Ou seja, os procedimentos hoje consagrados estavam proibidos. 2 de setembro de 2011. Depois disso, veio uma outra resolução, que foi a CFO 145, de 27 de março de 2014, 3 anos depois, pouco mais de 3 anos. Os artigos 1º e 2º da resolução CFO 112, a que a gente mostrou aqui agora, foram alterados para permitir o uso do ácido hialurônico em procedimentos odontológicos, com reconhecida comprovação científica.
o uso da toxina botulínica para uso terapêutico em procedimentos odontológicos e vedado exclusivamente para utilização em procedimentos estéticos. Continua proibido para os procedimentos estéticos que hoje são feitos com total naturalidade. Aí, 16 de abril de 2014. Veja bem, não passou nem um mês e a resolução já foi alterada de novo. Provavelmente não estava assim tão certo. Vamos ver aqui, 16 de abril de 2014, passou a vigir com a seguinte redação, artigo 2º. O uso da toxina botulínica será permitido para procedimentos odontológicos e vedado para fins não odontológicos. Aqui fica naquela situação de novo, pode para o estético, não pode para o estético, confusão. Não está esclarecendo muita coisa, mas veio depois a resolução 176 de 2016 e esclareceu que pode para fins terapêuticos, funcionais e ou estéticos. Então, permitiu-se o uso, inclusive no terço superior da face, da toxina botulínica, do ácido hialurônico. Então, tudo para trás, pode ser que o CFO errou ou não. Porque se ele estava certo, então não podia. Até hoje não poderiam esses procedimentos. Então, assim, o CFO pode errar. É uma coisa que acontece. Eu posso errar. Qualquer pessoa pode errar. O presidente da República, senadores, qualquer pessoa que está dentro da administração pública. Nenhum ser humano, nenhum conjunto de seres humanos está salvo de não cometer erros. Então é por isso que é interessante analisarmos cada ato com bastante critério, com método, para que possamos entender se há ou não um erro. E já salientando, essa aqui é apenas a minha opinião, não é nada além disso, apenas a minha opinião fundamentada em método. Então vamos lá, para a gente ver se realmente a orelha é área de atuação, se tem legalidade nos procedimentos, temos que passar por 8 etapas, analisando primeiro a Constituição, depois passando pelas leis, depois passando pelas resoluções, culminando na 230 de 2020, que foi a que deixou bem claro que não pode otoplastia. É a última resolução que há do Conselho Federal de Odontologia que trata do tema, que menciona um procedimento que está na orelha. Antes disso, nós temos que ter em mente um conceito jurídico, que é o da pirâmide de Kelsen. O que é isso? É a hierarquia das normas. No Brasil e em outros países democráticos, onde há uma Constituição Federal, as normas elas devem seguir uma hierarquia, sendo que no topo da pirâmide está a Constituição Federal, seguida aqui de forma bem resumida pelas leis ordinárias, e lá embaixo pelas resoluções. Ou seja, a resolução não pode estar contrária à lei e a lei não pode estar contrária à Constituição. Também, por salto, a resolução não pode estar contrária à Constituição. Com isso, nós temos também um conceito de que não podem ser restringidos direitos que não sejam por lei, não sejam por meio de uma análise da Constituição nem nada do tipo. Uma resolução ela não pode trazer uma proibição que não esteja numa lei. Ela apenas pode esclarecer o escopo da lei. E para esclarecer, ela não pode fazer, em determinados casos, uma interpretação restritiva. Esse texto que eu coloquei desse tamanho não é para que eu leia, é apenas que eu vou deixar nesse slide, eu vou deixar um link aqui no vídeo para download, para quem quiser analisar esse material. É interessante até para que eventuais erros aqui cometidos também sejam debatidos e possam chegar um melhor esclarecimento de toda essa situação. Mas isso é uma citação do Celso Antônio Bandeira de Mello, é um grande administrativista que deixa bem claro sobre a impossibilidade da restrição dos direitos fundamentais por meio de resoluções, por meio de atos que não sejam lei em sentido estrito, ou seja, aquelas feitas pelo Congresso, sancionadas pelo presidente.
E agora vamos tratar um pouco da Constituição Federal, já que ela está no topo da pirâmide, vamos começar com ela. O que a Constituição Federal ela traz sobre o exercício da profissão, sobre essa questão de restrição de direitos por meio de outros atos? Ela traz no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é resolução, não é nada disso. É lei. Ou seja, o que restringe direito, o que cria direito é a lei, e não as resoluções, não os atos administrativos, que são o que o Conselho de Odontologia faz. Ele não cria leis, ele cria normas infralegais, que estão abaixo da lei. E aí, no inciso 13, fala que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, qualquer exercício da profissão, qualquer profissão que não tem uma lei, ela é permitida. Não existe uma lei sobre ser cabeleireiro, o exercício profissional do cabeleireiro, alguma coisa desse tipo. Não tem uma lei sobre isso, não tem um conselho dos cabeleireiros. Então é um exercício livre. Não há uma exigência legal específica para a pessoa exercer essa profissão. Agora, há diversas normas, há diversas profissões, como advocacia, medicina, odontologia, farmácia, enfermagem, tantas outras que são regulamentadas por lei. Então, nesse caso, para que a pessoa exerça, é necessário que ela cumpra os requisitos. No caso da odontologia, como veremos mais à frente, é a Lei 5.081 de 66, que traz quais são a área de atuação, pode ou não pode fazer dentro da odontologia, o que é permitido, o que não é permitido. Ainda dentro da Constituição, um tema que temos que ter sempre em mente é a questão da saúde. A odontologia, obviamente, é uma área, é uma profissão que atua na saúde. E com isso, nós temos que entender que a saúde é um direito constitucional, está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. E lá fala também, no artigo 196, que a saúde é um direito de todos, um dever de todos, direito de todos, dever do Estado. Com isso, e ainda tendo por base o princípio da dignidade da pessoa humana, nós sempre temos que pensar em restrição de qualquer área de atuação de profissional de saúde, pensando que nós não temos que ficar olhando para reservas de mercado. Nós temos que olhar para a população. É a população que é afetada quando há a restrição da área de atuação de alguma profissão. Os direitos fundamentais, direito à saúde, que é um deles, deve ser interpretado sempre de forma ampliativa. Nós não podemos restringir um direito fundamental, principalmente por meio de uma resolução, por meio de um ato normativo infralegal. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente for analisar uma lei, qualquer coisa que estiver relacionada à saúde, e obviamente, se eu estou restringido à área de atuação do profissional da saúde, estou restringindo o direito à saúde da população. São menos profissionais habilitados a exercer determinado procedimento. Temos que interpretar de forma restritiva. Eu não vou restringir uma área de atuação por meio de uma interpretação que vai ampliar o escopo dessa lei. Ampliar uma restrição para que mais profissionais saiam do mercado. Tem que ser totalmente o contrário. A interpretação tem que ser de que o profissional ele tem capacidade técnica, está dentro de uma área de atuação, não fere nenhuma lei específica, então muito provavelmente ele vai poder fazer. E ele podendo fazer, ele vai atender mais pessoas, a população vai ter um maior acesso à saúde no conceito da OMS, não só a ausência de doenças, mas um completo bem-estar físico e mental, e aí envolve também a parte estética. Isso que eu acabei de dizer é também corroborado, tem também fundamento na recente Lei de Liberdade Econômica,
que veda que sejam feitos abusos de poder regulatório, ou seja, ficar criando um monte de norma que vai restringir direito, para criar reserva de mercado. Toda vez que eu restringo a atuação de determinado profissional, estou beneficiando o outro em detrimento da sociedade. Então, essa restrição ela realmente tem que ser muito bem fundamentada, porque eu vou tirar profissionais do mercado, eu vou tirar o acesso à saúde da população. Já passando então para as leis, como eu já disse lá atrás, a 5.081 de 66 é a que traz a competência do cirurgião dentista. E ela traz no artigo 6º a competência de praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimento adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Deixei destacados 2 pontos. São 2 requisitos para que o profissional possa exercer determinado procedimento. Tem que ser pertinente à odontologia e ele tem que ser adquirido em curso regular ou em curso de pós-graduação. Já vou pedir desculpa pela próxima imagem, que eu vou entrar aqui em pertinente à odontologia. E eu, que sou leigo na parte odontológica, eu não consigo vislumbrar a área de atuação apenas lendo leis, normas, conceitos. Então eu preciso de uma imagem como essa. Eu imagino que muitos dos meus colegas advogados, muitas pessoas que não são da área da saúde, precisam ver esse tipo de imagem para entender o que um dentista faz. Isso aqui é um ferimento à bala e foi necessário toda a reconstrução facial da pessoa. Isso aí foi retirado de um livro bucomaxilo internacional, mas que também é muito utilizado aqui no Brasil. E esse ferimento à bala, ele é corrigido pelo cirurgião bucomaxilofacial. Essa reconstrução facial é feita pelo cirurgião bucomaxilo. Então, já temos uma noção de que esse conceito que muitos dizem de que dentista mexe com dente é bem equivocado, porque esse tipo de procedimento, que geralmente é feito em hospitais públicos, ele é feito pelo dentista. Então, a área de atuação da odontologia ela vai muito além do que normalmente se fala. Vamos continuar com o que é pertinente de odontologia? Aqui nós temos, do livro dos princípios de Peterson, da cirurgia bucomaxilo, que é um livro indicado em praticamente todos os editais de residência de bucomaxilo. Peço que não confiem em mim. Busquem por vocês mesmos esses editais e vejam se eu estou falando alguma inverdade aqui. Esse livro ele traz um capítulo específico de cirurgias estéticas faciais e dentro dele tem a otoplastia. Essa imagem foi retirada de lá. Outro livro de bucomaxilo tratando da otoplastia. Mais um livro de bucomaxilo tratando de otoplastia. Outro livro de bucomaxilo tratando de otoplastia. Mais um livro aqui do Dr. Nianto, que é conhecido de muitos cirurgiões dentistas, porque ele é um grande defensor da área de atuação do cirurgião dentista nas cirurgias estéticas faciais. Também está tratando da otoplastia. Mais um livro, aqui um livro da Universidade de Oxford, tratando da otoplastia. E aqui, passando de otoplastia, já vimos que a orelha ela está dentro da área de atuação, se formos olharmos do ponto de vista científico, da atuação do bucomaxilo no mundo inteiro. E aqui nós temos também outros procedimentos que estão proibidos pela Resolução 230, mas que é necessário a gente trazer aqui para ter uma noção dessa questão de área de atuação, de alguma estranheza que se tem quanto a algumas resoluções, mas que está ali uma blefaroplastia feita por bucomaxilo, livro de bucomaxilo. Outro que é um procedimento que muitos criticam e que está proibido pela resolução 230, que é a rinoplastia. Também se encontra em diversos livros de bucomaxilo. Não estou falando que está permitido esses procedimentos, viu, pessoal?
Isso aqui são procedimentos que se encontram proibidos pela 230, cuja legalidade da resolução tem que ser analisada, mas estão proibidos. Não entendam isso como se estou falando que está permitido. Não, só estou trazendo aqui fontes internacionais, e inclusive fontes de alguns livros que são traduzidos aqui para o Brasil e utilizados em residência de bucomaxilo, que trazem esses procedimentos. E aqui é uma curiosidade de um livro que eu estava vendo, bucomaxilo, que traz também a questão de implante capilar, não só a questão do implante. Já está discutindo até as complicações, as intercorrências que podem ocorrer nesses procedimentos. Então, o cirurgião dentista, o bucomaxilo, em determinados países, ele está com a área de atuação muito à frente nessa questão aqui no Brasil. Feito isso, nós vimos o que é pertinente à odontologia. Vimos que tudo isso aqui é pertinente à odontologia. Senão não estariam nesses livros, que são de bucomaxilo. E agora vamos ao segundo requisito, que tem que ser curso regular de graduação ou pós-graduação. O que é uma pós-graduação? Para isso eu trouxe aqui a Lei 9394 do MEC, que abrange o conceito de pós-graduação como sendo mestrado, doutorado, especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Será que os cursos livres estão aqui dentro? É uma coisa a se pensar. Segundo a resolução 7198 de 2019, muito provavelmente que sim. Por quê? No artigo 9º, a linha C, trouxe a possibilidade de que muitos profissionais eles se tornassem especialistas sem ter feito uma especialização. Eles conseguiriam o título de especialista, a inscrição como especialista no Conselho Federal de Odontologia, cumprindo alguns requisitos. Dentre eles, o que é interessante aqui para a gente entender esse conceito de pós-graduação, como realizado após a graduação, e aí incluindo os cursos livres, a realização de cursos, ou seja, posso ter 10 cursos, que totalizam no mínimo 360 horas, 10 cursos de 36 horas, somando tudo dando 360, e que contenham conteúdos práticos com pacientes na área de preenchedores faciais, toxina botulínica, fios faciais, lipoplastia facial, agregados leucoplaquetários, autólogo, mesoterapia, indutores pericutâneos de colágeno e fototerapia facial. Ou seja, tenho esses cursos com essa prática específica, que somam essas horas, teria o título de especialista. Ou seja, nessa resolução foi considerado como curso de pós-graduação, ou seja, após a graduação, os cursos livres também. Então, esse entendimento, até pela análise dessa resolução, é de que quando se fala em cursos de graduação ou pós-graduação, não são apenas os cursos de mestrado, doutorado, especialização. Tem também os cursos livres. Então, nós já partimos agora, saindo da 5.081/66, que, como vimos, não traz nenhum tipo de proibição quanto a essa questão de orelha, não traz nada nesse sentido. Vamos ver a lei do ato médico. Às vezes pode ser de lá que esteja. O artigo 4º da lei do ato médico trouxe as atividades privativas, no inciso 3º, que trouxe muita confusão durante um tempo. Disse assim: indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias. O que é um procedimento invasivo? Não sei. A lei, então, trouxe esse conceito do que seria um procedimento invasivo. Isso lá no parágrafo 4º. Procedimentos invasivos, para os efeitos desta lei, são caracterizados por quaisquer das seguintes situações. Inciso 1º vetado, inciso 2º vetado, inciso 3º, invasões nos orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. O interessante dessa lei é que o inciso vetado, ele esclarece mais que não foi vetado.
Vamos ver o que foi vetado. Invasão da epiderme com o uso de produtos químicos ou abrasivos. Invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, insuflação, drenagem, instilação, enxertia, com ou sem o uso de agentes químicos ou físicos. Da forma que estava originalmente a lei, se ela não tivesse esses incisos vetados, diversos procedimentos seriam privativos da medicina. Qualquer procedimento minimamente invasivo seria considerado como invasivo. A acupuntura seria invasiva. E essa foi a razão do veto. Como ficou amplo e impreciso, lembrando que esse material vai ficar disponível, vou deixar um link aqui para o download, os dois dispositivos atribuem privativamente aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, que já estão até consagrados no sul da perspectiva multiprofissional. E aqui eu faço questão de ler que, em particular, o projeto de lei restringe a execução de punções drenagens e transforma a prática de acupuntura em privativo dos médicos, restringindo as possibilidades de atenção à saúde e contrariando a política nacional de práticas integrativas complementares do SUS. Ou seja, se esses incisos foram vetados, então procedimentos minimamente invasivos, inclusive alguns procedimentos invasivos, não são privativos da medicina. Mas, ainda que assim não fosse, a lei, no artigo 4º, parágrafo 6º, deixou expresso que o disposto nesse artigo, ou seja, atividades privativas de médico, não se aplica ao exercício de odontologia no âmbito de sua área de atuação. Portanto, ainda que não fossem vetados aqueles incisos, não é a lei do ato médico que proíbe procedimentos ao dentista. Se é um dentista, a análise sempre tem que ser feita de acordo com a lei 5.081 de 66. A lei do ato médico, ela não tem essa finalidade. Agora, já passando para as resoluções dos conselhos, aqui mais especificamente para a questão das orelhas, vamos para a 63 de 2005. E é um fundamento que foi muito exposto também nas redes sociais nos últimos dias, quando foi feito esse ofício, quando foi feita essa divulgação desse ofício, que eu mostrei lá atrás, que disse que a orelha, especificamente, expressamente, a orelha não é a área de atuação do cirurgião dentista, não faz parte da odontologia. Desde a Resolução 63 de 2005, bem antes. A Resolução 63 de 2005 é só a citação que a gente tem aqui mais expressa da especialidade da prótese bucomaxilofacial, que trouxe como competência diagnóstico, prognóstico, planejamento, procedimentos em prótese bucomaxilo, confecção, instalação e implantação de prótese bucomaxilo. E o que esse profissional faz? Além de diversas próteses na face como um todo, ele faz também as próteses da orelha. Prótese da orelha inteira. E aí fica a pergunta bem complicada da gente tentar responder. Ok. Então quer dizer que, deixa eu até voltar aqui para mim. Quer dizer que a orelha não é a área de atuação do cirurgião dentista. Qual que é a consequência disso? Então, qualquer procedimento na orelha é exercício da medicina. Ou, no mínimo, um exercício irregular da profissão. No mínimo, tá errado, de qualquer forma. E aí nós temos a confecção de próteses de orelha, muitas vezes feitas para a população mais carente, dentro de faculdades federais, pelos professores, doutores em prótese bucomaxilo. E aí quer dizer, então, que esses profissionais estão ali atendendo a população mais carente, que está com a deformidade, que tira a autoestima. Então, esses profissionais eles estão cometendo exercício legal da medicina. Então, quer dizer que o fiscal do conselho, se ele vê uma pessoa indo para a faculdade e a pessoa não tem orelha, ele segue a pessoa, chega lá dentro e vai prender na hora que estiver fazendo o procedimento. Vai falar assim, olha,
senhor está preso pelo exercício legal da medicina. Vamos lá para a delegacia para assinar termos substanciados de ocorrência. Chamar a polícia para ir junto. É isso? Porque se orelha na área de atuação, então, não sei. Sinceramente, é uma pergunta que é até difícil de responder quando a gente olha para o lado da população. Se a gente for ver para esse lado, fica bem complicado. Falar que orelha não é área de atuação do cirurgião dentista. Ou então a gente pode dizer que orelha não é área de atuação só quando são procedimentos eletivos que têm um pagamento, que são procedimentos que dão uma renda maior para o profissional, é isso? Pode ser, não sei. Aí realmente fica a dúvida. Mas que é bem estranho que não seja a área de atuação, sendo que o cirurgião dentista faz a prótese da orelha inteira, isso realmente causa uma certa estranheza. Espero que não continue esse entendimento, para o bem da população. Para o bem da população que tem a deformidade, a população carente, que precisa da realização dessas próteses pelos cirurgiões bucomaxilo especialistas na realização das próteses. Mas então vamos voltar lá para agora, já dando um salto de mais de 10 anos no tempo, direto para a 176, que a gente já começou a citá-la aqui, que trouxe a área de atuação do cirurgião dentista, como anteriormente ao tragos, abrangendo estruturas anexas e afins. Analisando essa resolução, tirar de lado 100% o ofício. Esqueça o ofício. Se o cirurgião dentista ele pode fazer prótese de orelha, como que eu vou interpretar estruturas anexas e afins? Eu vou ter que interpretar que é orelha. Se eu não interpretar que é orelha, então está fora de área de atuação, então ele não pode fazer prótese de orelha. E aí tem também um outro ponto que a gente tem que ver, que inclui-se na área de atuação do cirurgião dentista para procedimentos estéticos o terço superior da face. Por que terço superior da face? O que eu posso, então, fazer um procedimento no terço superior da face, estético, não posso fazer orelha? Qual que é essa grande diferenciação entre o que eu posso e o que eu não posso, o que é pertinente à odontologia, o que não é? A parte superior da testa está dentro do sistema estomatognático? Não sei. Realmente, da forma que estão as resoluções, acaba confundindo bastante. E aí, passamos para a 198 de 2019, que trouxe a utilização dos fios. E isso foi realmente reconhecido naquele ofício, de que a utilização dos fios, e aí são os mesmos fios que são utilizados para os procedimentos da correção minimamente invasiva da orelha de abano, que é justamente o procedimento que foi mencionado no ofício, chamado de otomodelação. Então tem previsão. O material utilizado é previsto. Ok. E agora nós chegamos na resolução 230 de 2020, que causou grande alvoroço entre diversos profissionais e com razão, porque ela trouxe muitas proibições, mas ao mesmo tempo acreditou-se que ela trouxe algumas vantagens, algumas evoluções. E ainda acredito que sejam evoluções, como por exemplo a seguinte afirmação: considerando que apesar de localizados na área anatômica e atuação da odontologia, ok, apesar de localizados, eu estou proibindo, mas eles estão localizados, eles estão na área de atuação. Eu proíbo a otoplastia que está localizada na área anatômica de atuação da odontologia. O que a gente interpreta aqui? A autoplastia ela está sendo proibida por ser cirúrgica e não por ser fora da área de atuação, por conta de que está sendo afirmado que esses procedimentos estão sendo proibidos dentro da área de atuação. E esse entendimento, ele é complementado pelo artigo 3º, que, no meu também humilde entendimento, estava revogando
como área de atuação, falar tragos a tragos, e as estruturas anexas e afins, que é um conceito de estruturas anexas e afins que causa grande confusão. Alguém vai interpretar que é só tragos para trás, não pode mexer com nada, e alguém vai interpretar que é tudo. E isso causa realmente confusão de entendimentos entre os conselhos regionais, confusão de entendimento entre o judiciário, o Ministério Público. Fica uma coisa meio complexa de entender. E aí disse no artigo 3º da resolução que fica vedado ao cientista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas de cabeça e pescoço. O que se interpreta daqui? Que a área de atuação do senhor dentista é cabeça e pescoço. Um conceito que é muito mais claro do que tragos a tragos, estruturas anexas e afins. Aqui tem realmente uma evolução. Aqui a gente pode pensar numa evolução da área de atuação, evolução da técnica legislativa, da forma de escrever essas normas e causando um esclarecimento muito maior do que fala tragos a tragos. Então, segundo o artigo 3º, analisando também, de acordo com esse, considerando a área de atuação é cabeça e pescoço. Mas, quem deu ofício falou o contrário. Pode estar errado? Não sei. É o que está escrito aí. E também, para chegarmos no entendimento do ofício, que está correto de não ser cirúrgico, a gente tem que analisar 230 por meio de uma interpretação sistemática. Como que é uma interpretação sistemática? O material vai ficar para vocês, não vou ler isso aqui. Quem quiser pode ler. Que é analisar um artigo, uma norma dentro de um sistema, dentro de acordo com as outras normas do mesmo tema. Ou analisar o artigo dentro de acordo com os outros artigos. Não é pegar uma tira e analisar de forma isolada. Tem que ver todo o contexto, todo o sistema que ele está envolvido. Por isso que a gente foi analisar aqui, puxando desde lá de trás, para ver se realmente tem alguma coisa que proíbe, se não está proibindo, qual que é o conceito de alguma coisa, a área de atuação. Tudo isso tem que ser analisado dentro de um contexto, dentro de um sistema. E partindo da análise da interpretação sistemática, é interessante a gente ver o que está proibido na 230. Alectomia. E ele falou expressamente, fica vedado ao dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face. Alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares ou de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia ou facelift. Ok, eu que sou leigo, vamos ver aqui procedimento para a gente entender. Começando pela alectomia e a rinoplastia, eu não vou tratar das duas separadas, porque a alectomia está dentro da rinoplastia. É um procedimento cirúrgico feito de forma aberta e tem como um procedimento minimamente invasivo ao lado a rinomodelação. Então nós temos proibido um procedimento cirúrgico, no conceito do CFO do que é o não cirúrgico, e um procedimento teoricamente não cirúrgico, que seria essa rinomodelação, que é feita com fios também. Tem a blefaroplastia, que é um procedimento, um conceito de CFO cirúrgico, e tem a correção da pálpebra com preenchedores, também tem o plasmangete, que aí seriam procedimentos minimamente invasivos. Tem o lift de sobrancelhas, bem invasivo, e tem o lift de sobrancelhas com fios, que está permitido. Tem a rigidoplastia e tem o lift facial. Temos um cirúrgico, um minimamente invasivo, um invasivo, minimamente invasivo. E aí tem também a otoplastia e tem a correção sem incisão da orelha de abano, também chamada pelo CFO de otomodelação. Coloquei aqui permitido, pessoal, mas é no meu entendimento. No ofício fala que não é. Mas aí nós tínhamos um procedimento cirúrgico e não cirúrgico. Realmente, o entendimento do conselho, aqui a gente tem que até deixar bem claro naquele ofício, é de que o problema não é
ser ou não cirúrgico, é ser fora da área de atuação. Mas aqui é só para mostrarmos que a interpretação feita dentro de um sistema, ela chega muitas vezes no conceito correto. Daqui a gente já conseguia extrair que o problema não, se algum dia existisse algum tipo de problema, não seria por ser ou não cirúrgico. Seria essa questão de área de atuação e olhe lá, porque também a 230 não quis dizer nada disso. E aí concluímos, analisando a 230, que tem sempre um procedimento cirúrgico proibido e tem um procedimento minimamente invasivo que ele é permitido. Tem essa semelhança nessa interpretação sistemática, a gente consegue fazer essa correlação, alectomia e rinoplastia, remodelação, blefaroplastia, correção da pálpebra com preenchedor ou jato de plasma. Cirurgia de castanheiras, lift de sobrancelha com fios, otoplastia, correção sem incisão da orelha de abano ou otomodulação. Ritidoplastia, lift facial com fios. E agora eu tenho apenas a agradecer quem ficou aqui até o final do vídeo. Quiser me acompanhar nas redes sociais, tem aí. Quiser me mandar alguma pergunta, pode mandar para o meu e-mail. Pode ir lá no meu Instagram também. Tenho apenas a agradecer e fazer alguns esclarecimentos. Esse é apenas o meu entendimento técnico, meu entendimento fundamentado em tudo isso que eu falei. Também com ampla análise de normas, livros, várias fontes de consulta, que estarão também nesse material. Quem quiser conferir, está tudo aí, toda a bibliografia utilizada para chegar nesse raciocínio. E quem quiser atuar de acordo com a lei, de acordo com o meu entendimento, saiba que há diversos riscos. Eu não estou aqui incentivando que ninguém faça nada ou deixe de fazer. Eu estou apenas expondo a minha opinião jurídica. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode deixar um comentário e agradeço mais uma vez quem ficou até o final. Até a próxima!